pelas obras. Porque a fé de Abraão era uma fé que era operosa, era uma fé que o fazia praticar obras de obediência a Deus. Ou seja, o que ele vai usar como pano de fundo para corroborar o que ele quer ensinar é que a fé que não coaduna, não resulta na prática de obras, é uma fé de gente morta, é uma fé de mente, de coração somente, mas não é uma fé que mostra a transformação de uma vida. Ele diz: por acaso Abraão não foi justificado pelas obras quando ele ofereceu Isaac? O que ele quer dizer com isso? Ora, gente, se ele estivesse no mesmo período que Paulo, no sentido assim, falando e contra-argumentando com Paulo, ele estaria dizendo: Paulo falou corretamente que Abraão foi justificado pela fé. Mas Abraão foi justificado pela fé, e isso está escrito em Gênesis capítulo 15. Mas quando Deus põe Abraão à prova, em Gênesis 22, que é lá o texto que a gente costuma dizer que Deus prova para aprovar, que Deus dá teste para que a gente passe nele, ele está dizendo: quando Deus põe Abraão à prova e diz: Abraão, me oferece o teu único filho num monte Moriá, ele está dizendo: ali não foi apenas aquele ato, mas foram todos os atos de obediência de Abraão, desde Gênesis 12, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu abençoarei todas as nações por causa da tua obediência. Vai, porque eu serei contigo. Vai, porque se alguém te fizer algum mal, sou eu que vou agir contra ele. Bendito será, abençoado será aqueles que te abençoarem, e maldito serão os que te amaldiçoarem. Vai, Abraão. Então, quando Abraão sai, irmãos, grandes foram as provas de fé que Abraão fez. Primeiro, sair confiando em Deus, depois peregrinar na Mesopotâmia, até que ele chega em Gênesis 22. Deus prometeu um filho para Abraão. Abraão errou juntamente com Sara, mas na maioria da história da vida de Abraão foram atos de obediência que glorificavam a Deus, e Deus honrou a vida de Abraão, trazendo para ele prosperidade, até que chega um momento único na vida de Abraão que Deus diz: Abraão, eu quero saber se de fato tu me amas. Me dá teu filho, teu único filho. Na realidade, Deus já sabia qual seria o ato de Abraão. Na realidade, Deus sonda os nossos corações. Deus queria mostrar para Abraão que valia a pena ele cumprir e externizar a fé obedecendo a Deus. Então, irmãos, quem é mãe aqui, as mulheres, do grupo de mulheres que são mães, imagine Deus pedindo seu filho. Ele não precisa disso hoje mais, mas imagine você no lugar de Abraão, e você que é pai, Deus dizendo: me dê teu filho, porque eu te dei, eu agora quero ele de volta. E agora então Abraão, sem titubear, sem ficar incrédulo, Abraão pega seu filho, se prepara, e ele traz uma afirmação muito forte em Gênesis 22, e o autor de Hebreus vai corroborar isso, quando Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o moço vamos até lá, e havendo adorado, nós voltaremos. Então Abraão, ele cria que se Deus estava pedindo seu filho, o Deus que deu o filho no ambiente da impossibilidade era poderoso para também ressuscitá-lo, se Deus estava pedindo, porque Deus fez uma promessa e Deus ia cumprir. Então, irmãos, o argumento de Tiago é justamente esse argumento. Tiago vai dizer justamente isso. Não foi isso. Abraão foi justificado pelas obras e não somente pela fé. Verso 22 ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Ele está dizendo que Abraão foi um homem de muitas obras diante de Deus, e obras de obediência. Não foi apenas um ato, o ato de sacrificar Isaac. E nós sabemos que a Bíblia diz que Deus disse que não precisava, e não precisava de fato, porque na teologia bíblica nós vamos perceber que
é o que Tiago está usando, ele está trabalhando o texto. Naquele momento ele disse: vocês não percebem que Abraão foi justificado por este ato também e pelos demais? Embora Deus disse a Abraão: nada façais o menino, porque Deus já proveu um cordeiro para o sacrifício. Irmãos, ele continua: com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Percebe o que Tiago está dizendo? Que ele está dizendo: olha, Paulo está correto, e agora nós precisamos entender isso. Ele está dizendo: Paulo está correto, a justiça foi imputada a Abraão porque ele creu. Mas isso foi onde? Em Gênesis 15, 6. Mas agora Tiago diz: a vida de Abraão não acabou em Gênesis 15, 6. Nós precisamos olhar para a vida completa de Abraão. E ele vai dizer: Abraão foi chamado amigo de Deus pelo fato de ser um homem que cumpria através das suas obras a sua fé, mostrava através das suas obras a sua fé. Eu me lembro quando Abraão está diante dos reis de Sodoma e as pessoas querem presentear Abraão. Abraão diz: eu não quero, para que depois vocês não saiam por aí dizendo que nós abençoamos Abraão. Ele disse, em outras palavras: quem me chamou foi o único Deus, quem me chamou foi o Senhor, e é a minha dependência dele e as obras de fé, crendo nele, que me dará o sustento e a provisão de todas as coisas. Por isso que ele reverbera o seu coração em adoração e faz coisas que a gente não costuma fazer mais nos dias de hoje, que é dar o dízimo, por exemplo. Irmãos, quando eu olho para Tiago falando essas coisas, meu coração se alegra, meu coração fica fortalecido. E ele vem no verso 24 que nós lemos, dizendo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele não está anulando a fé, ele está dizendo: não é somente pela fé, mas tem que a nossa fé ser corroborada em boas obras. E aqui está a diferença entre o que Paulo falava e entre o que Tiago falava. Ambos falavam a mesma coisa. Paulo falava que as obras da lei não salvam. E aí, de fato, irmãos, não é as obras da lei que vão nos salvar. E o que eram as obras da lei? O que Paulo vai falar lá em Gálatas são a guarda do sábado, a circuncisão e a proibição de algumas regras alimentares. Paulo diz: não é isso que salva. E não foi isso que Jesus falou? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que procede do coração. Não foi isso que Jesus mostrou a Pedro: não chames imundo aquilo que Deus já purificou. Então Paulo dizia em Gálatas: as obras da lei não salva. Não é as obras da lei que diferenciam quem é crente, quem é judeu e quem não é. Não é as obras da lei que vai diferir quem é crente e quem não é. Paulo está dizendo: não é você guardar o sábado, dizer eu sou mais crente porque eu guardo o sábado, ou eu sou mais crente porque eu não como carne de porco, eu sou mais crente porque eu não como determinado alimento, porque eu não como buchada, como eu falei, que são vísceras de animais, porque eu não como dobradinha. Oh meu Deus, a boca está enchendo de água, né? Porque eu não como isso, eu não como aquilo. Você não é mais crente porque você usa vestido e o outro usa calça. Não é isso que Paulo está dizendo, e não é isso que Tiago está dizendo. O que os dois falam é que o que salva são as obras da justiça, as obras da fé, a qual Deus nos criou. E Paulo fala em Efésios 3,10 que nós somos criados para as boas obras, ou seja, santificação, as obras da salvação e as obras também de caridade.
Deus nos criou para as boas obras. Deus criou vocês, mulheres aqui da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, para as boas obras. Deus criou vocês para exercitar a fé através de atos de obediência. Deus nos criou para isso. Por isso não temam. Por isso confiem em Deus. Não temam assumir os projetos que Deus coloca na vida de vocês. Por isso não temam viver o Evangelho. Por isso não temam quando Jesus disse: não andei ansiosos por coisa alguma, pelo que é vez de comer, beber e vestir. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves, eles não precisam fazer nada. Não temam, o salmista vai dizer: inútil vos será bem cedo levantar e novamente trabalhar. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Sejam pessoas de fé operosa, praticante, crendo em Deus soberanamente, mas trabalhem, como diz o Salmo 126, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes com alegria. Saia com fé, saia com ousadia, mas saia, vá, faça, venha para a igreja, ore, transforme a tua fé em prática. Participe dos projetos, pegue na mão dos líderes e digam: vamos! Porque se nós não fizermos isso, a nossa fé será um discurso vazio e não pode nos salvar. Eu estou apenas trazendo um exemplo ou alguns poucos exemplos práticos pelos quais nós podemos servir a Deus. E essa foi a segunda afirmação de Tiago. E agora vamos para a última e não menos importante afirmação. Tiago vai dizer que a fé sem obras é inútil como um corpo sem o Espírito. Verso 26, essa é a parte mais prática que Tiago vai encerrar, porque Tiago vai olhar para tudo que ele falou já nesse capítulo 2, e ele vai dizer: porque, ou seja, concluindo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro, verifiquem que não foi apenas Abraão, mas Raabe também. E aqui eu quero só falar isso aqui para a gente ir para o verso 26. Ele diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Irmãos, isso é texto inspirado por Deus. Isso é a Bíblia. Tiago diz: não foi igualmente justificado por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago ele está remontando a história de Raabe, porque as pessoas, quando Josué partiu para a conquista de Jericó, ou da terra de Canaã, Jericó estava ali, era uma das terras que precisavam ser conquistadas. Raabe recepcionou os espias, e ela, quando as pessoas vieram, ela disse: olha, eles foram por ali. E aí os soldados saíram atrás, né? Só que eles ficaram escondidos. O que Tiago está dizendo é: todo mundo naquele tempo já sabia que o Deus de Israel era o único Deus, e o pessoal em Jericó estava morrendo de medo do povo de Israel. Tiago está dizendo: isso é o qual os demônios tremem e temem. Ele está dizendo: o povo ali já estava com medo. Aqui não fazia distinção entre uma pessoa e outra. O que fez a distinção foi a coragem que Raabe teve de colocar a sua cabeça a prêmio, dizendo: eles foram por ali, pode ir. Porque se os soldados não encontrassem, como não encontraram, quando voltasse poderia matá-la. Então ela diz: não foi apenas Abraão que foi justificado pelas obras, mas Raabe também transformou a sua fé em boas obras. E o verso 26, ele encerra dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, vou ser bem objetivo para encerrar agora. Tiago vai dizer, embora eu quisesse ficar mais tempo, quando dá o microfone para o pastor não quer largar mais esse microfone abençoado. Tiago vai dizer que nós somos sem a fé sem obra, nos faz ser
The Walking Dead. Quem já assistiu aquela série muito forte, The Walking Dead? Denuncia agora. Ó, já tem uma pessoa levantando a mão assim bem devagarzinho, foi bem interessante. O irmão ali levantando, não vou denunciar quem foi o irmão, não. O irmão levantou assim na mão assim, né? Bem baixinho, bem devagarzinho. The Walking Dead, os mortos que caminham. Uma fé sem obras nos faz sermos os mortos que caminham. Uma fé que não é operosa, que não tem boas práticas, nos faz ser os the walking, os que caminham, os mortos que caminham. E Paulo encerra justamente com esta sessão, fazendo esta afirmação, informando que nós precisamos viver uma vida de mente, coração e de prática. Porque uma fé que não compreende algo a mais, além da declaração, é uma fé de um corpo sem espírito. Não existe, é inimaginável. A constituição humana entende uma parte física e uma parte material e uma parte material. Nós somos corpo e alma, ou a expressão aqui, sendo fiel ao texto, corpo e espírito. Então, quando vai-se o espírito, vai-se a vida. Então, é exatamente igual um corpo na pedra, sem alma, sem vida, é apenas um morto. E nós somos isso, um morto que caminha quando nós não temos boas obras na nossa fé. Eu queria encerrar, portanto, nessa noite, falando para vocês, mulheres que estão aqui neste 5º congresso, para os homens, adolescentes, crianças da igreja, todos de uma forma geral. A fé sem obras é... Eita, os irmãos não estão com medo de nada hoje não. A fé sem obras é... A fé sem obras é o que, irmãos? Por isso eu gostaria de pedir a vocês que repetissem comigo. Os atos de fé, precisam ser transformados em atos de misericórdia. A justificação pela fé não é operada somente. Ela precisa de obras. Terceiro, olha aí que coisa boa. O corpo. Amém? Vamos lá? O corpo sem o espírito é morto. Assim também é a fé sem obras. De nada serve. Que os irmãos abençoem, que Deus possa abençoar os irmãos. Peço a todos que fiquem de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Você depois pode falar com o pastor Oséias e dizer: pastor, fala para nós sobre a justificação pela fé e com as obras. Não tivemos tempo para falar tão profundamente sobre a justificação, mas de forma objetiva, a doutrina da justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito, pelo qual o peso do pecado, a dívida que nós temos para com Deus, ela não nos atormenta mais, porque Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço por nós na cruz, por isso nós fomos declarados justos, nós fomos declarados inocentes. Mas essa justificação, essa declaração foi dada por Deus antes da fundação do mundo. Deus olhou para mim, para você na nossa história e nos declarou como justos. Essa declaração nos alcançou na morte de Cristo, se tornando prática através da morte de Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 1: justificados pois com Deus, justificados pois pela fé, temos paz com Deus. E o Espírito Santo
aplicou essa justificação no ato da nossa obediência e conversão a Cristo. Amém? Isso é o que, por exemplo, a Confissão de Fé 689 nos apresenta sobre justificação. Vamos orar? Senhor, nós louvamos por esse tema tão importante, que a Igreja Batista, Senhor, Reformada, Vida Abundante, continue crescendo debaixo da Tua graça, Senhor, nos atos de obediência, de fé, entendendo que a sua fé, dia após dia, precisa, Senhor, reverberar em atos de obediência, em boas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Abençoa, Senhor, o grupo de mulheres desta igreja. Abençoa, Senhor, este congresso, Senhor, com a Tua graça, trazendo crescimento saudável, Senhor, para esta igreja, para as irmãs, para todos os departamentos. Ser com os Teus filhos e filhas. Que a glória do Senhor venha ser abundante neste lugar. E que a prática da fé, Senhor, aquilo que eles creem, seja uma marca saudável desta igreja. Nós oramos crendo no Senhor, que eles continuem te servindo com alegria, com dedicação, e que nos próximos congressos das mulheres, Senhor, elas possam testemunhar esse tema que foi escolhido debaixo de oração e de estudo da Tua palavra, que elas possam se alegrar que neste ano os atos de obediência ao Senhor fez com que a fé fosse confirmada através das boas obras das Tuas filhas. Que a graça do Senhor venha superabundar neste lugar. Que a boa provisão do Senhor, assim como foi com Abraão, assim como foi com Raabe, tirando ela de uma posição que não merecia nada, mas o Senhor foi gracioso e fez ela entrar na genealogia de Cristo. O Senhor ministrou sobre ela a Tua glória, e ela, Senhor, foi justificada também pela obra da fé. Ela, Abraão, e assim seja conosco, o povo do Senhor em pleno século 21. Não nos deixe ser guiados, Senhor, pelos pensamentos errôneos, mas que nós possamos olhar para a Tua palavra e dizer: Senhor, nós não queremos ser um corpo sem espírito. Nós queremos ser um corpo vivo do Senhor. Nós queremos ser unidos uns com os outros. Nós queremos ajudar uns aos outros, para que se cumpra a verdade da Tua palavra, Senhor. Que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para que se cumpra a Tua palavra, Senhor, como foi no primeiro século a igreja, que tinha tudo em comum. Eles viviam, Senhor, porque eles entendiam que Cristo é o centro de suas vidas, e que eles precisam partilhar tudo aquilo que recebem do Senhor. Que o Senhor abençoe os Teus filhos e filhas. Esta é a oração que nós fazemos em nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, e muitíssimo obrigado pela oportunidade.